telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Acabar as dores e as lágrimas. Jesus virá buscar a sua igreja, arrebatando-a ao céu. Damos graças a Deus por esta gloriosa mensagem de que o Senhor diz que ia preparar um lugar
para aqueles que nele crescem na casa do Pai, voltaria para os levar para junto dele. Senhor, aqui nós exaltamos a Jesus, damos glórias ao bendito nome de Jesus, pois Jesus é digno de ser louvado e glorificado. Só Ele foi à cruz do Calvário por si, querido telespectador, e também foi por mim. Glória ao nome do Senhor. Eu já o aceitei há muitos anos no meu coração. E você, que tem feito de Jesus? Será que Jesus já é o seu Salvador? Se não é, Ele quer sê-lo. Glória ao nome do Senhor. Foi para isso que Ele morreu no Calvário. Foi para ser o seu Salvador, para ser o Senhor da sua vida. Glória ao nome do Senhor. Eu estou muito grata a Jesus, aleluia, por aquilo que Jesus tem feito em mim. Glória ao nome do Senhor. E eu quero orar para que o Senhor abra o seu coração, abra o seu entendimento, aleluia, e você o possa aceitar e você o possa conhecer tal e qual Ele é. Glória ao nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, é bom estar na Tua presença, é bom dar-Te glória, aleluia. Sabemos que não há outro nome dado debaixo dos céus pelo qual nós possamos ser salvos, somente pelo nome bendito de Jesus, este nome que é poderoso, este nome que ressuscita os mortos, meu Senhor, este nome que cura os enfermos, aleluia, este nome, Senhor, aleluia, glória ao Teu nome, que afugenta os demónios, Senhor, aleluia, este nome é sobre todo nome, aleluia, e está escrito que ao Teu nome, Jesus, todo o joelho se há de dobrar e toda a língua há de confessar que Tu és o Senhor, aleluia, e graças Te damos, Senhor, porque nós o temos feito aqui já neste mundo e não nos envergonhamos de Ti, Senhor. Sabemos que Tu és o nosso melhor amigo, és o Senhor da nossa vida, aleluia, és o Senhor que por nós tudo executas. Bendito seja o Teu nome, Senhor, que faz a obra no coração daqueles que nos veem e ouvem, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, que vem através deste canal, meu Senhor, que eles não se contentem, Senhor, em ouvir e servir-Te apenas de longe, meu Senhor, mas que eles venham a este lugar buscar a Tua face, aprender de Ti que és manso e humilde do coração. Glória, glória ao nome de Jesus, aleluia. Sabemos, Senhor, que Tu nos fostes preparado um lugar na casa do Pai, aleluia, e Te estamos muito gratos, meu Pai, aleluia, por tudo que Tu tens feito por nós e por aquilo que vais fazer. Pedimos que nos dês, ó Senhor, uma mensagem gloriosa, ungida com o Teu poder, aleluia, abençoando o Teu servo e ajudando a testemunhar e a testificar de Ti. Meu Deus e Pai, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus, aleluia. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez, chegamos ao seu lar com esta graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou pregar por todo o mundo, e nós estamos chegando ao seu lar com a benção
de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós damos a glória a Deus Pai, a glória a Deus Filho e a glória a Deus Espírito Santo. Exaltamos o Senhor que é magnificente e excelso Criador, que se revelou em carne na pessoa de Jesus, trazendo salvação à humanidade no sacrifício vicário e no sangue que Cristo derramou no Calvário. Vamos tomar atenção à mensagem de hoje, porque é de suma importância. Nós vamos falar acerca do mistério da última trombeta, e esta mensagem é de particular interesse para a Igreja de Cristo, porque vamos estudar sobre o assunto do arrebatamento da Igreja de Cristo em relação com o chamado mistério da última trombeta. No aspecto profético das Santas Escrituras, existem algumas dificuldades para se entender em várias passagens, e daí o aparecer em várias escolas de pensamento, e o tema em que vamos meditar refere-se, portanto, ao arrebatamento da Igreja, da ressurreição daqueles que morreram em Cristo até ao tempo do evento e da última trombeta. Relacionado com este evento, existem três correntes de pensamento, ou três escolas de pensamento. Uns afirmam que a Igreja passará pela grande tribulação. Outros creem que o arrebatamento da Igreja acontece no meio da grande tribulação, da semana da grande tribulação, e outros ainda pensam que a Igreja será arrebatada antes da grande tribulação. É isso que eu creio e vou ministrar sobre o assunto. A Igreja, ou a grande tribulação, melhor dito, é o tempo das pragas registadas no livro do Apocalipse, capítulo 6, até ao capítulo 18, e durarão 7 anos, e particularmente nos últimos 3 anos e meio após o arrebatamento da Igreja. Eu creio que a Igreja não passará, portanto, por essa fase de dificuldade no mundo e que Jesus venha buscar antes que a grande tribulação comece. O problema das outras afirmações está na base das interpretações sobre os chamados eleitos de Deus e da última trombeta. Eleitos de Deus e da última trombeta. É por causa destas duas frases que há diversas dificuldades de interpretação. Neste estudo serão dadas explicações sobre estes dois aspectos, e então eu creio que as confusões se vão dissipar e Deus nos dará graça e luz suficiente para ministrar este assunto. O nosso assunto então é sobre o mistério da última trombeta. E antes de continuar, nós vamos ler 2 textos das Sagradas Escrituras, que o primeiro a ser lido se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 49 a 52, que diz: "E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isto é, tanto mortos como vivos, quando for o arrebatamento da Igreja." Verso 52 diz: "Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados." A segunda escritura encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17, que diz o seguinte: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." Assim, desde o princípio desta meditação, devemos sempre ter em conta que nas Escrituras existem trombetas de homens, trombetas de anjos e trombetas de Deus. E quando nós as separarmos,
umas das outras, então a confusão também desaparece. Eu creio assim. Assim, ao iniciar este estudo, espero a vossa melhor atenção para que possam compreender o que vai ser ministrado. Em segundo lugar, se alguém ouve esta mensagem bíblica pela primeira vez, naturalmente não entenderá muitas das coisas que vão ser ministradas, mas saiba com certeza que Deus o ama e o quer salvar e quer que você tenha o seu nome escrito no livro da vida do céu. Deus deu ao mundo, para salvar o mundo, o seu Filho amado, como está escrito em João 3, versos 16 e versos 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De maneira que, antes de partirmos à eternidade, todos nós devemos ter isso em consideração. Quando chegar a última hora da nossa vida e nós nunca sabemos se é de dia, se é de noite, se é no trabalho, se é quando se dorme, se é quando estamos em casa ou num passeio, etc, etc, a morte bate-nos à porta e nós temos que saber que situação é a nossa perante Deus e para onde vamos, se para o inferno ou se para o céu. Então, Deus deu ao mundo o seu Filho amado para morrer por si e por mim, para nos salvar, para nos levar para esse glorioso lugar. Deus nos ama e a todos no mundo inteiro Deus quer salvar. Em terceiro lugar, a razão desta exposição é o facto de que no livro do Apocalipse existem vários juízos de Deus a serem derramados sobre a terra e creio que num futuro próximo. E vários desses juízos vêm com o toque de 7 trombetas reveladas nesse sagrado livro do Apocalipse. Desta feita, qualquer que seguir essa leitura sobre as trombetas, encontrará desde o capítulo 8:2 até o capítulo 11 e verso 15, essas 7 trombetas. E a sétima, por consequência, é a última de uma série de 7. Mas eu não creio que a sétima trombeta é a última trombeta dos textos que foram lidos. Isto é de veras importante. Eu não creio que essa última das 7 seja alguma trombeta daquelas que foram lidas nos textos. A razão disto é que esta última trombeta de Deus, melhor dito, e as 7 são trombetas de anjos. As primeiras são trombetas de Deus. A primeira e a última trombeta. A primeira nós iremos meditar, se Deus quiser, em Êxodo. De maneira que a razão disto, vou repetir, é que esta última é a trombeta de Deus e as 7 são trombetas de anjos. Aqui começa a ser entendida a confusão em que muitos se encontram. A última trombeta das 7 não é a trombeta de Deus dos textos que estamos falando. Daí a confusão de uma escola de pensamento ensinar que, sendo que essa trombeta é a última das 7, então ligam esse tempo com o arrebatamento da Igreja e afirmam que a Igreja, então, passará pela grande tribulação. No seu tempo, neste estudo, espero que possa, com a graça de Deus, desfazer essa confusão, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Ele nos livrará da ira futura. E eu quero ler isto em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 10, que diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 10, diz: E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Estamos esperando que Jesus venha aos ares, arrebatar a sua Igreja e nos livrar da ira futura. E também no capítulo 5 desta epístola, e verso 9, diz a palavra de Deus: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, se Deus nos vem buscar e nos livrar da ira, eu creio que a ira é o tempo da grande tribulação. Portanto, a Igreja não passará por esse tempo. Louvado seja Deus. Entretanto, neste estudo vamos mostrar alguns quadros relativos aos tempos proféticos em que estamos vivendo e que precedem ao toque da última trombeta de Deus e seguintes. Entretanto, neste estudo vamos mostrar esses quadros e será bom dar valor àquilo que a gente vê, porque não vamos demorar muito tempo a mostrar esses quadros. Estas ilustrações são em parte alguma coisa visível do cumprimento da profecia em evidência. E quais sinais de que o arrebatamento da Igreja está próximo. Entretanto, será bom compreender que somente quem estiver preparado poderá ouvir a última trombeta de Deus e ser arrebatado ao céu, e para isso precisamos de estar salvos e vigilantes. Tome isto em consideração. Só os crentes vão ouvir a trombeta de Deus e sobem num abrir e fechar de olhos. Ora, um abrir e fechar de olhos é pelo menos 1/10 de segundo. Portanto, será muito rápido. De maneira que o mundo vai ficar imediatamente num caos e, naturalmente, sabe que houve grave dificuldade sobre a Terra, mas não compreendeu aquilo que aconteceu. Cerca de 1/4 da população do mundo será arrebatado ao céu, segundo os textos que temos lido. Em segundo lugar, vai haver um outro povo que vai ouvir essa trombeta de Deus, ou seja, aqueles cujos corpos estão nos sepulcros e que, ao morrerem, eram pessoas salvas. Jesus, ao vir arrebatar os vivos da última geração de cristãos, virá com os seus espíritos daqueles que morreram em Cristo e ressuscitará os seus corpos num abrir e fechar de olhos, e eles ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que estiverem vivos e são salvos serão transformados e todos levados ao céu. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Posto isto, Jesus disse, ou sobre isto ainda, melhor dito, Jesus disse em João 5, verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Entre estas duas ressurreições existem 1007 anos. Os primeiros serão levados para o gozo do lar da glória no céu, e os segundos irão a juízo perante Deus, perante o trono branco. Terceiro, após este evento universal do arrebatamento da Igreja, vem ao mundo então um enorme caos mundial, causado por um enorme vácuo deixado na Terra por causa de cerca de 1/4 da sua população ter sido arrebatada. Então começam os 7 anos da grande tribulação sobre a Terra em duas fases distintas. A primeira, de 3 anos e meio, de paz humana, decretada pelo anticristo e falso profeta, pelo governo mundial, e enganarão todo o mundo. A segunda fase, com a maior destruição sem paralelo no planeta, que ficará reduzido também a cerca de 1/4 da sua população, tal será a matança entre as nações com guerras e destruições e pragas do Apocalipse. E no Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 18, estas coisas estão escritas, mas além disso, o Senhor Deus falou através de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, verso 6 ao verso 8, dos graves problemas das dores de parto e do princípio das dores de parto de uma mulher que espera dar à luz uma criança. E no verso 21 e 22 temos as reais dores, porque esta última escritura diz, porque haverá tão grande aflição ou tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Dica nunca houve. Nunca houve, nunca houve até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Estes escolhidos
é o povo de Israel, ou os eleitos de Israel aqui, é uma das escrituras que faz confusão acerca das trombetas. Portanto, estes escolhidos não são a igreja, mas o povo israelita, o remanescente do povo israelita. Em Mateus 24, 6 a 8, Jesus afirmou que haveriam guerras, terremotos, fomes, pestes e que estas coisas eram o princípio de dores. Jesus deixou esta analogia de uma mãe que espera dar à luz um filho para que os crentes compreendam o tempo do evento, quais sinais. Quais sinais serão com o princípio das dores? Quais são os sinais? Terremotos, guerras, fomes, pestilências, etc. De maneira que só não entende quem não quer entender. Jesus falou disto e nós estamos falando aquilo que o Senhor nos mandou falar. Eu sei que sempre houveram estas coisas ao longo da história, mas nestes dias elas têm intensificado como as dores daquela que está de parto. Pergunto, sabemos nós dos milhões que têm perecido com terremotos nos últimos tempos? Sabemos nós da história das duas guerras mundiais do século XX e dos mais de 60 milhões de pessoas que morreram com essas guerras e uma Europa destruída, bem como parte da Indonésia e creio que foi a Indonésia e do Japão, pelo menos, onde foram deflagradas as bombas atómicas? Sabemos nós quantos milhões, diz a história, que foram mais de 60 milhões com essas duas guerras mundiais. De maneira que as dores de parto já há muito que estão na Terra e aquilo que está acontecendo no mundo são avisos para nós. E quanto à guerra da Coreia, e do Iraque, e do Afeganistão, e do Norte da África, e quanto ao terrorismo, e quanto aos tornados e cheias que deixam um rastro de destruição para centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas, como nos Estados Unidos tem acontecido. Lembramos-nos nós do terremoto do Haiti, e do terremoto do Chile, e do terremoto do Japão, e do tsunami do Japão, e do tsunami da Indonésia. Somente nestas 4 nações e outras nações pereceram mais de 600 mil pessoas e, além da perda material, ainda está na nossa mente, na retina dos nossos olhos, a última tragédia do Japão, em que os próprios barcos ficaram no meio das ruas, barcos grandes de carga, etc. E que aquela central nuclear foi destruída. O povo não pode voltar às suas terras senão daqui a 10 anos. E nós estamos em 2012. Só daqui a 10 anos é que eles poderão começar a voltar às suas terras. Meus amados, estas coisas são princípio das dores e as dores vêm aí a seguir. Pergunta-se, por que é que isto acontece? Acontece por 2 razões. Primeiro, porque está escrito, pois Deus sabe tudo desde o princípio e avisa as almas deste assunto para evitar passar pelas catástrofes. Deus sabe que o coração do homem é inclinado ao mal e deixa o aviso para que alguns se salvem pela conversão e aceitação do sacrifício de Cristo em seu coração e sejam redimidos pelo seu sangue vertido no Calvário. Segundo, com a segunda razão, quando o homem volta as costas a Deus, o Senhor lhe retira a sua proteção. Em 2 Crônicas 15, verso 2, afirma: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Isto acho que é muito claro para todos nós podermos compreender. Se nós buscarmos a Deus, o acharemos. Se lhe voltarmos as costas, Ele faz da mesma forma, porque esta é a Escritura Sagrada. E é isto que acontece no mundo que rejeita a supervisão de Deus e a correção da sua palavra. E é isto que temos. Satanás é o governador da terra e ele paga mal a quem o serve. Em 1 João 5, verso 19, diz que nós somos de Deus, mas que o mundo está no maligno. Então há 2 povos diferentes, aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Oxalá você seja um daqueles que são de Deus, porque o mundo é regido por Satanás. E ele veio para matar, destruir e roubar.
para termos uma ideia do trabalho de Satanás, lembremos-nos da vida de Job, que quando o diabo queria provar a Deus a fidelidade de Job, porque Deus o abençoava, houve um encontro no céu dos anjos de Deus e Satanás veio também entre eles e Deus perguntou-lhe: de onde é que tu vens? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse ao diabo, a Satanás: tu viste o meu servo Job, que não há na terra homem igual àquele homem? Um homem sincero que se desvia do mal, é reto. E Satanás disse a Deus: pois tu tens acumulado de bênçãos, é por isso que ele é assim um crente. Mas toca-lhe nele e tu vais ver como blasfema de ti. E o Senhor permitiu que Satanás tocasse em Job, na sua família, nas suas possessões, mas que não lhe podia tirar a vida. Então, eu trago este exemplo para ver como é que está o mundo sem a proteção de Deus. Nesta altura de Job, ele ficou sem a proteção de Deus, porque Deus consentiu que Satanás lhe tocasse. Quando o mundo está sem a proteção de Deus, então o mundo está no maligno e o maligno faz o que lhe apraz. Então, para Job, foram os sabeus que vieram destruir os criados e todos os seus rebanhos, e um vento terrível veio destruir a casa, os filhos morreram, e finalmente Job ficou com uma chaga dos pés à cabeça, com uma doença incurável. Esta é a situação do mundo quando Deus retira a proteção. Sabe porquê é que Deus retira a proteção às pessoas e às nações? É porque eles fazem isto a Deus. Em vez de buscar a sua face e a sua misericórdia, voltam-lhe as costas. Então Satanás tem o caminho aberto para matar, destruir e roubar. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. A história de Job encontra-se em Job 1 e Job 2. Estas coisas acontecem por essa causa que temos falado. Temos nós conhecimento dos milhares que cada dia morrem de fome e de pestes? O princípio das dores está no mundo. As reais dores do parto vêm logo a seguir, no arrebatamento da Igreja de Cristo, naquela semana da grande tribulação, com 3 anos e meio aparente de paz humana decretada pelo governo mundial, que está hoje já em franco progresso, até ao tempo em que há de tomar as rédeas do mundo em todas as nações. E então, essas dores virão a partir do meio da semana de anos para a frente, uma destruição tal que Jesus disse que nunca houve, nem nunca haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. É, pastor, de facto vai ser bravo, vai ser muito bravo. Não queira estar cá, nessa altura. Louvado seja Deus. A situação do mundo atual está chegando ao auge político para o fim da era da graça, e o que no mundo está a acontecer são sinais evidentes dos dias que precedem o arrebatamento da Igreja. Nas Santas Escrituras existem vários assuntos proféticos que têm que estar em evidência nos últimos dias. Vejamos agora alguns quadros ilustrativos desses assuntos e do cumprimento das Santas Escrituras para nosso aviso. E lembre-se de que a última trombeta está prestes para tocar. Meu amado telespectador, nós temos a cronologia bíblica desde Cristo até ao milénio de Cristo, desde o seu nascimento. Aqui temos em Belém, e o tempo da Igreja até esta seta virada para cima. Aqui temos os 7 anos da grande tribulação. Quando esta seta for, quando a Igreja for para cima, começam estes 7 anos. Dá-se o arrebatamento aqui,
começam os primeiros 3 anos e meio de paz aparente decretada pelo anticristo e o falso profeta de Apocalipse 13. E na segunda metade desta semana de anos vem a grave distribuição sobre a terra que o Senhor falou em Mateus 24, 21 e 22. E depois da grande tribulação, Jesus vem para a terra. A segunda vinda de Jesus para o milénio. E naturalmente aqui temos novos céus e nova terra, que não vamos falar agora, mas uma escritura-chave se encontra em Daniel 9 e verso 27. Vamos ver outro quadro. Esta é a sede do governo da Europa atual, em Bruxelas, na Bélgica. Aqui temos a sede do governo da Europa, o princípio do governo mundial, das duas bestas do anticristo e falso profeta. Aqui, neste lugar, temos a guilhotina, instrumento da justiça do anticristo, que todos aqueles que se confessarem cristãos no tempo da grande tribulação simplesmente serão degolados. Apocalipse 20 e verso 4. E aqui temos a besta do Apocalipse 13, 1 e 2, e o chifre número 11 de Daniel 7 e verso 20 aqui. Aqui temos uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e este é o chifre número 11, que representa este homem. Outro quadro. Atualmente, temos a paz que o homem produz. Vai terminar na maior tragédia da história. 1 Tessalonicenses 5, verso 3, diz: quando disserem há paz e segurança, surgirá então repentina destruição. Aqui temos a junção de políticos e religiosos no mundo. Como se pode ver nas fotografias, este carneiro simboliza o falso profeta, este caráter simboliza o anticristo. Estes dois governarão o mundo sem Deus. Portanto, estas fotografias são diversas conferências mundiais para a paz. Portanto, quando disserem há paz e segurança, surgirá repentina destruição. Estamos vivendo neste tempo. Todo mundo conhece esta fotografia. Temos ouvido que o Senhor diz que haveriam guerras e rumores de guerras. E a guerra do terrorismo, neste caso o islâmico, é das piores guerras que há no mundo, porque é quase impossível controlá-lo. Vivemos tempos difíceis no mundo, acordemos. Aqui temos duas fotografias. Uma nos lembra ainda o marmoto tsunami da Indonésia, onde milhares, centenas de milhares perderam a sua vida. E ao lado temos a chuva de fogo e enxofre que voltarão sobre a terra. Lucas 17, 29 e 30. Jesus disse como foi nos dias de Lote, assim será, quando ele saiu de Sodoma, caíram do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Acordemos. A chuva de fogo e enxofre vieram sobre a terra no tempo de Lote, sobre Sodoma e Gomorra. Nestes dias nós temos o mesmo tipo de vida, não numa região, mas por todo o mundo que está sodomizado. Mas Lote e a família escaparam. Mas a sua mulher transformou-se numa estátua de sal. Lucas 17, 31, Gênesis 19, verso 26. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: lembrai-vos da mulher de Lote. Ficou transformada numa estátua de sal porque olhou para trás. Na nossa vida cristã, devemos olhar para as coisas que estão diante de nós e esquecer-nos daquelas que atrás ficam. Lote e as filhas se salvaram, a mulher ficou numa estátua de sal, e o fogo e enxofre veio e destruiu toda a Sodoma e toda a Gomorra e as outras cidades da Campina. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Eu creio que Jesus vem buscar a sua igreja
Antes e depois virá o fogo e o enxofre sobre a terra. São muitas as vezes que mostramos este quadro, o instrumento da justiça do governo mundial, para quem não receber a marca da besta. Apocalipse 20, verso 4. Muitos milhões vão morrer desta forma na próxima Inquisição Mundial. Este é o instrumento de justiça do falso profeta e do anticristo no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Evitemos o sofrimento que vem a caminho, porque Jesus disse que nunca houve nem haverá igual. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Todo aquele que disser que é cristão não poderá nem comprar nem vender, nem fazer alguma coisa, andarão fugidos até serem apanhados pelo governo mundial. Evite estas coisas que nós estamos a chegar a elas. No livro do Apocalipse, capítulo 6 e capítulo 16, conforme nós vemos aqui por baixo, vai haver o maior terremoto da história. Como ficarão as cidades das nações com o maior terremoto da história e no tempo da grande tribulação? As cidades serão atingidas com esse terremoto e um mar morto, um tsunami universal vai cobrir muitas ilhas pelo mundo e todos os habitantes dessas ilhas naturalmente morrerão afogados. Na semana da grande tribulação, isso acontecerá. No fim das tragédias do Apocalipse, com uma só praga, milhões de pessoas ficarão descarnados em um segundo. Morrerão de pé. Zacarias 14, verso 12. Alguém pode dizer que serão bombas atómicas e de hidrogénios. Eu não vou ao contrário, é muito natural que isso seja assim. Mas as pessoas morrerão de pé, ficarão com os esqueletos. Este é o resultado, ou o resultado será um rio de sangue, como diz em Apocalipse 14 e verso 20. O resultado do Armagedão. O Armagedão é a terceira ou a última batalha da Terceira Guerra Mundial. O sangue chegará ao freio dos cavalos por cerca de 200 milhas. Apocalipse 14 e verso 20. Aqui temos cavalos e o sangue chegará ao seu freio. Todas estas coisas estão escritas num livro sagrado para aviso daqueles que vivem, particularmente nesta geração, em que tudo se avizinha para um desfecho horrível pelo mundo. Que Deus vos abençoe. Meu amado telespectador, e agora? Temos o quadro das trombetas, conforme temos vindo a falar. A primeira e a última trombeta de Deus. Êxodo 19, 16 a 19, 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Trombetas de Israel, trombetas de homens, trombetas da paz humana e trombetas angélicas. Comecemos por aqui. Trombetas da paz humana. Naturalmente, há aqui alguns que já partiram à eternidade. Mas o processo de paz entre árabes e judeus já começou há muitos anos atrás e ainda não está concluído. Porque somente eu creio que o anticristo fará paz entre israelitas e entre árabes. A seguir temos a trombeta, a primeira trombeta de Deus, em Êxodo 19, 16 a 19. Depois temos trombetas angélicas, como no Apocalipse, que já temos mencionado, as trombetas angélicas. Depois temos trombetas de homens. Trombetas de homens, bandas de música, quartéis, etc. Trombetas de Israel. Diversas trombetas de Israel, incluindo o chifre de carneiro. Trombetas de Israel.
como temos numa sinagoga judaica. Trombetas de Israel. E por fim, temos a última trombeta, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4 e verso 16. Lembremos-nos que a primeira e a última trombeta são diferentes de todas as outras trombetas, particularmente dos anjos. Outro quadro. Este quadro mostra as tais sétimas trombetas do Apocalipse. E naturalmente temos 7, e naturalmente há a última dos 7. Mas a última não é a trombeta de Deus, mas sim trombeta angélica. E o que é que fazem estas trombetas? Logo a seguir temos outro quadro que nos mostrará. Neste quadro temos os anjos, como diz no livro do Apocalipse, com as 7 taças para serem derramadas sobre a terra dos 7 anjos que as tocaram. Portanto, juízos de Deus sobre a terra. A Igreja não está cá nesse tempo, porque foi arrebatada ao céu quando tocou a segunda e última trombeta de Deus. E este é o resultado das taças serem derramadas sobre a terra. Tudo isto se encontra no livro do Apocalipse, naturalmente cada praga daria uma longa história de meditação. Mas temos aqui as 7 taças derramadas sobre a terra, qual delas a pior, mas em especial esta aonde o mar se transformará em sangue e todo o peixe vai morrer por causa disso. E da parte de baixo temos a praga derramada sobre as fontes e os rios de água potável, água para beber, que se transformará também em sangue. De maneira que este é o conteúdo das 7 últimas taças e pragas sobre a terra. Meu amado telespectador, é tempo de ouvirmos a última trombeta ou estarmos preparados para ouvir a última trombeta. Meu amado que me escuta, após termos visto estes quadros, naturalmente ficamos com algo na nossa mente que nos lembra o arrebatamento da Igreja de Cristo e os problemas que vêm a caminho. Enquanto se fala de paz, fazem as guerras. Há destruição, há lágrimas, há dores e luto. E realmente a paz humana vem aí com o anticristo e o falso profeta. Mas quando disserem há paz e segurança, surgirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5 e verso 3. Nós podemos evitar. Naturalmente a maior parte do mundo anda alheia a estas coisas por vontade própria. Outros ainda não têm o conhecimento porque o Evangelho ainda não chegou aos seus corações. Oxalá esta mensagem possa atingir muita gente para que possa ter o conhecimento das coisas que a Bíblia nos revela para o tempo do fim. Neste presente tempo, os cristãos de Cristo precisam também de estar muito atentos a todo o tipo de trombeta que se ouve no mundo. Por exemplo, um noticiário relacionado com a situação do mundo é uma grande trombeta. A pregação do Evangelho, que de várias formas é ministrado em todo o mundo, é uma enorme trombeta. E nestes dias a palavra de Deus vai através da rádio, televisão, etc. E do que nos Estados Unidos existe uma organização cristã que tem a mensagem levada através de 77 satélites. Naturalmente isso fica muito caro a essa organização, mas
O Evangelho está indo por todo o mundo para que se cumpra Mateus 24, verso 14, que Jesus diz que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e depois virá o fim. Quem medita e ouve na palavra de Deus anda informado, e não só, anda também preparado. São chamadas de virgens prudentes essas pessoas, em Mateus 25 e verso 4. Ficamos avisados de que, no tempo, são muitos os que se interrogam, são do mundo, mas são poucos os que sabem essa situação. Sabe porquê? Por falta de conhecimento da Sagrada Escritura. Após esta introdução, vamos meditar em 4 aspectos principais da mensagem. O primeiro é o conhecimento espiritual. O segundo, o mistério da última trombeta. O terceiro, o trabalho e significado das trombetas. E, por último, a última trombeta e a chamada da noiva judaica. Vejamos o primeiro aspecto, o conhecimento espiritual. As Santas Escrituras são, por excelência, uma peça de literatura fora do vulgar. O vulgar são os escritos nos livros escritos por homens. O invulgar é a revelação de Deus, escrita por homens santos do Senhor, para escreverem a revelação do próprio Deus à humanidade. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um conteúdo espiritual e somente poderá ser entendida através da inteligência do homem quando o homem passar pela regeneração. De contrário, é impossível entender aquilo que é espiritual por uma pessoa natural. O conhecimento espiritual vem pelo novo nascimento. Alguém disse, e isto é verdade, que entre todas as religiões do mundo, somente o cristianismo, ou no cristianismo bíblico, as pessoas nascem 2 vezes. Por isso são pessoas diferentes. Isto foi dito por Jesus em João 3, 1 a 7, e quem não nascer de novo não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. Portanto, um nascimento naturalmente é físico, o segundo nascimento é espiritual. Naturalmente falando, como nos ensina Paulo em 2 Coríntios 2, 14 e 15, o homem sem ser regenerado, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Então temos aqui a resposta. Existem 2 tipos de pessoas, os naturais e os espirituais. Naturalmente, somente os espirituais podem entender no seu todo a palavra de Deus. Para se entender as Sagradas Escrituras, precisamos da unção de Deus em nós. 1 João 2 e verso 20 afirma: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. E o verso 27 deste capítulo diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós e vos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina, que nos conforta, que nos guia, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus no homem que com bom grado e com um coração sincero e uma mente aberta ouve a explicação, a pregação, o ensino da palavra de Deus. Em Atos 1 e verso 8 afirma: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esta unção somente a pode receber 2 vezes, esta unção somente a pode receber quem nasce 2 vezes. Isto é, o novo nascimento nada tem a ver com o nascimento físico quando somos gerados do pai e da mãe. Jesus afirmou que o mundo não pode receber o Espírito de verdade, mas vós o conheceis e habita convosco. João 14, verso 17 e verso 26 diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. A inteligência humana não pode saber
o que as Escrituras revelam. Eles podem-nas ler naturalmente, mas não compreender sem ser regenerado. Eu creio que até muitos servos de Deus têm muitas dificuldades em compreender muitas passagens das Escrituras e precisamos de recorrer a outras fontes de informação mais capacitadas, porque nem todos têm todos os dons. O Senhor deu uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, doutores, etc, etc. A cada um Deus deu para o que é útil e todos aprendemos uns com os outros e todos com Deus. Até o apóstolo Pedro disse que Paulo escreveu pontos difíceis de se entender e que os indautos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. 2 Pedro 3 e verso 16. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. E isto é o princípio das pessoas serem abençoadas e regeneradas. É começarem a ouvir de bom grado e com coração sincero a palavra do Senhor. Mas em Oséias 4, verso 6, diz que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Não é porque ele não o houvesse, mas porque Israel o rejeitou. Segundo lugar, o mistério da última trombeta. No nosso texto inicial, São Paulo relata no verso 51 e 52 de 1 Coríntios 15, e contexto, um mistério, ou seja, o mistério da transformação dos corpos vivos e dos mortos para o evento do arrebatamento da Igreja. Este mistério é uma transformação do que é corruptível em incorruptível. E associado a este mistério está a última trombeta, porque quando ela tocar, dá-se a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, e acontece o arrebatamento da Igreja, que vai ao encontro do Senhor nos ares. Nós temos afirmado muitas vezes que Deus se revela em Jesus 3 vezes à Terra. Em primeiro lugar, Ele veio, nasceu de uma virgem, morreu como homem para salvar a humanidade pelo sacrifício de si mesmo, pelo seu sangue. Segundo, o Senhor se manifesta à Terra para o arrebatamento, mas Ele fica nos ares, não vem à terra. A Igreja é que vai ao encontro de Jesus nos ares, conforme os nossos textos. Mas a terceira vez, Ele vem no fim da grande tribulação para exercer juízo sobre as nações e defender o povo israelita, que ainda haja, os seus escolhidos, os seus eleitos. Do contrário, nenhuma carne se salvaria. Portanto, Jesus vem, Ele pousará no Monte das Oliveiras com os seus pés, o monte ficará fendido em 2, e o Senhor governará então o mundo a partir de Jerusalém e iniciará o seu milénio logo após os julgamentos, os juízos na terra. A pequena enciclopédia bíblica, em relação com este mistério e a última trombeta, diz que o vocábulo mistério nunca significa somente uma coisa estranha e inexplicável, mas um segredo revelado ou não revelado. E neste caso o mistério é revelado, ou seja, a transformação dos vivos e do material em espiritual, e a ressurreição dos mortos com corpos espirituais, conforme os nossos textos de 1 Coríntios 15, 42 a 54 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Para muitos, a ressurreição dos mortos é inconcebível, mas para os cristãos de Cristo é doutrina fundamental. E também transformar o material em espiritual é assunto do poder de Deus, porque o Senhor fez todas as coisas e Ele pode as transformar como entender. Até o próprio Jesus era capaz, depois da ressurreição, capaz de entrar numa casa sem portas ou janelas abertas. Simplesmente se apresentava no meio dos seus servos para lhes mostrar que Ele tinha ressuscitado.
Portanto, é um assunto fundamental a ressurreição de Cristo para os cristãos. Até porque, segundo o que está escrito em São Lucas, ele comeu parte de um peixe assado e um favo de mel depois da sua ressurreição. Portanto, Jesus ressuscitou fisicamente, corporalmente. De maneira que para Deus nada é impossível. Ele pode do material transformar em corpos celestes e espirituais. Este assunto da última trombeta tem levado muitos teólogos a várias doutrinas. E uma delas, eu creio que é muito perigosa, porque uns ensinam que a Igreja passará pela grande tribulação e que somente quando a última trombeta tocar se dará o arrebatamento da Igreja. Para isso ministram Apocalipse 10, 7 e Apocalipse 11, verso 15, que nós queremos ler. Apocalipse, capítulo 10 e verso 7, diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas. E no capítulo 11 e verso número 15, diz a Sagrada Escritura: e o sétimo anjo tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. É aqui que fazem confusão. Eu creio que esta trombeta que acabamos de ler é a última dos 7 anjos, mas não a última trombeta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que a última trombeta de Deus está, como dissemos, em Apocalipse 15, versos 51 e 52, e 1 Tessalonicenses 4,16 afirma ser a trombeta de Deus, e é aqui que fazem a confusão. Desta forma de ensinar, a Igreja passaria por todos os horrores da grande tribulação. E isso contraria a revelação bíblica relativa à Igreja, que nos ensina que Deus evitará essa situação de sofrimento. Eu creio assim. O instrumento do anticristo para o governo mundial é a guilhotina. E Apocalipse 20, verso 4, e também Apocalipse 15, e verso 2. O anticristo matará todo aquele que se disser cristão. Portanto, se a Igreja estivesse na Terra, não haveria arrebatamento, não haveria cristãos para arrebatar. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, ou andará fugido até ser apanhado, ou imediatamente serão apanhados porque não recebem a marca do anticristo. Então não haveria arrebatamento. Ao meditarmos nas Escrituras, nós encontramos exatamente o contrário, ou seja, a Igreja de Cristo, para mim, e milhões à face da Terra, não passará pela grande tribulação. Eu creio que a partir de Apocalipse 4 e verso 1, a Igreja não mais estará sobre a Terra. 1 Tessalonicenses 5, verso 9, diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E em 1 Tessalonicenses 1, verso 10, afirma que Deus nos livrará da ira futura. E eu creio que a ira futura é o tempo do Apocalipse. Em Apocalipse 3, e verso 10, afirma: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E como Deus tirou a Ló de Sodoma, e depois mandou o juízo de fogo sobre aquelas cidades, o Senhor tirará da terra a sua igreja, e depois virá a hora da tentação ou tribulação sobre toda a terra. Gênesis 19, 24 a 29 e Lucas 17, 29 a 36. Eu creio que esta pequena contribuição neste campo profético nos ajudará a entender qual é o tempo em que os anjos tocam as suas trombetas e qual é o tempo do toque da trombeta de Deus. O mistério da última trombeta está ligado ao evento da ressurreição dos mortos em Cristo e à transformação dos cristãos vivos para o evento do arrebatamento. Isso se dará ao toque da última trombeta.
Naturalmente falando, para haver a última, é preciso que tenham havido outras que já foram tocadas, pelo menos primeira, conforme nós temos mostrado no nosso quadro. O problema aqui é saber onde se encontram as trombetas, sem forçar as Escrituras. Nós vamos fazer duas perguntas. Finalmente, o que é uma trombeta? E a segunda é: de qual trombeta nos fala o texto sagrado para o evento do arrebatamento? Uma trombeta, em termos bíblicos, era um instrumento que produzia sons distintos e podia ser de chifres de animais com vários metais, ou como vários metais, melhor dito, ou toques dessas trombetas também eram diferentes conforme as situações. Até nos nossos dias, no aspecto natural, há muito tipo de trombetas a serem tocadas, como nos quartéis dos soldados, como bandas de música, como nos bombeiros, como nos noticiários, etc., para alguma precaução ou conhecimento daquilo que está passando. Entretanto, a primeira vez que ouvimos nas Sagradas Escrituras acerca de trombetas é em Êxodo 19, 13 a 19, quando Deus queria dar ao seu povo os 10 mandamentos. E essa, eu creio, ser a primeira trombeta de Deus. Êxodo 19, 13 a 19. Deus, antes de dar os mandamentos, deu um recado a Moisés para dar ao seu povo nestas palavras: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, verso 5 e verso 6. E em Êxodo 19, 13 a 19, verificamos que nas Santas Escrituras esta trombeta, esta buzina, não era uma buzina terrena, mas sim do céu. E o povo, para este encontro com Deus, teve 3 dias para se santificar. Esta era a primeira trombeta de Deus. Diga 3 dias para se santificar. Porque Deus queria falar ao seu povo, queria marcar um encontro com eles, por isso a trombeta de Deus ia tocar. Mas antes, o Senhor avisou, a trombeta só passado 3 dias é que ia tocar. Esses 3 dias, o povo de Deus tinha que se santificar. Da mesma forma, Deus exige que para se entrar à presença de Deus no céu, o seu povo seja santo, porque Ele é santo. 1 de Pedro 1, verso 15, Levítico 20, verso 26, e além disto diz em Hebreus 12, verso 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Esta buzina ou trombeta é de Deus e não da terra. E como foi tocada para ajuntar o povo de Deus do Velho Testamento, assim eu creio que a última trombeta de Deus é para ajuntar mortos e vivos no céu para as bodas espirituais do Cordeiro, para estar eternamente com o Senhor. Segundo lugar, o encontro de Deus ao terceiro dia com o seu povo santificado é muito significativo. Primeiro, porque Deus lhe dava um tempo de 3 dias de preparação. Segundo, porque o número 3 nas Escrituras fala-nos, além de outras coisas, da perfeição divina. Quando Deus apareceu a Abraão, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, verso 1. Deus tirou Israel do Egito e eles vinham cheios de idolatria e seus costumes pagãos e agora entravam em uma nova vida com Deus e deviam ser aquela propriedade peculiar de Deus, aquele reino sacerdotal e o povo santo. Quando Deus nos tira também a nós do Egito do pecado destes dias, Deus espera que sejamos também essa geração eleita, esse sacerdócio real e essa nação santa
para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos povos diferentes, aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Deus faz diferença entre um e outro e a todos manda pregar o Evangelho. 1 Pedro 2, verso 9 e verso 10, está aquilo que eu acabei de falar acerca da nação santa do Novo Testamento, povo separado do mundo. A palavra de Deus tem este propósito divino de que é a perfeição do homem em Jesus Cristo, como dizem Colossenses 1 e verso 28 e Colossenses 2 e verso 10. Será isso possível? As Escrituras dizem que é possível. O número 3 tem para nós um particular interesse, porque diz também em Oseias 2 e verso 2 que ao terceiro dia Deus havia de ressuscitar a Israel, ou seja, no terceiro milénio, Israel nacional. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, como diz no Salmo 90 e verso 4 e 2 de Pedro 3 e verso 8. Israel nacional já ressuscitou no dia 14 de maio de 1948. E agora é o tempo dos gentios e da Igreja desde que Israel rejeitou o seu Messias. Portanto, vivemos ainda o tempo dos gentios e da Igreja. E esse tempo dos gentios está também no fim. Lucas 21 e verso 24. E a Igreja do Senhor está esperando também esse terceiro dia que se tem cumprido no Israel nacional para que ouça a trombeta de Deus e seja arrebatado para o encontro do Senhor nos ares ao toque da última trombeta. Nós vamos ouvir a trombeta. 1 Tessalonicenses 4 e verso 16 e 1 Coríntios 15 e verso 52. Prezado ouvinte, esteja preparado para ouvir a última trombeta, porque nessa altura, num abrir e fechar de olhos, a Igreja subirá ao céu. Os mortos em Cristo serão ressuscitados. Não se importa como, importa que Deus, que criou o mundo pelo seu poder e autoridade da sua palavra, vai fazer conforme está escrito na sua palavra. Com estas palavras que temos estudado, creio não haver qualquer confusão para o povo de Deus. Terceiro lugar, o trabalho e significado de várias trombetas. Ao longo do Velho Testamento verificamos que Deus instruiu Moisés que para cada ocasião deveriam fazer trombetas diferentes com diferentes toques. E assim o povo, ao ouvi-las, sabiam o que se passava porque conheciam que tipo de trombeta era e qual o seu toque. Havia, por exemplo, trombetas de prata. Em Números 10, 1 a 10, eram 2 trombetas de prata e com toques diferentes para diferentes propósitos. Eu creio que essas 2 seriam o símbolo da primeira e da segunda trombetas de Deus. Havia trombetas de júbilo. Levítico 25, 8 a 13. Ali descreve a trombeta de júbilo anunciando a liberdade a todos os moradores da terra no ano 50º. Havia trombetas de alarido. Em Levítico 25, 8 a 13, descreve a trombeta de jubileu, a trombeta de jubileu, anunciando a liberdade de todos os moradores da terra no ano 50º. Tenho repetido. Trombetas de alarido, Números 31 e verso 6, diz que quando os exércitos saíam à guerra, os sacerdotes levavam as trombetas de alarido. Em Josué 6, 2 a 6, aprendemos que com os homens de guerra iam também os sacerdotes com as buzinas de carneiro. E até Paulo lembrou que os instrumentos de som, se eles não derem som distintos, como se preparará para a batalha? 1 de Coríntios 14, verso 7 e verso 8.
Pregar o Evangelho também é um tipo de trombeta. Marcos 16, 15 e 16, em Mateus 28, versos 19, o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ide e ensinai todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. De maneira que a pregação do Evangelho é a maior trombeta que há no mundo a falar das coisas de Deus. As 7 mensagens às igrejas da Ásia, escritas no Apocalipse, são também um tipo de trombetas. A razão disto é porque cada mensagem específica, escrita a cada igreja e ao ministro daquelas igrejas, tem um verso específico que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2 e 3. Trombetas angélicas do Apocalipse. Estas trombetas são também específicas no seu trabalho. Elas são tocadas anunciando os juízos de Deus sobre a terra. Estas trombetas angélicas começam em Apocalipse 8, 1 e 2, até Apocalipse 11, verso 1 ao verso 19. Apocalipse 8, 1, por exemplo, diz: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E o verso 2 e 3 diz: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus tocarem de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aqui começa o assunto dos 7 anjos, a quem foi dada as 7 trombetas. E Apocalipse 11 e verso 15 termina com o 7º anjo, como já lemos e vamos repetir. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes e que diziam: os reinos de Deus vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Estas trombetas anunciam os grandes juízos de Deus sobre a terra. Nós não lemos, naturalmente, cada um pode ler em sua casa. Estas trombetas anunciam os grandes juízos de Deus sobre a terra e os seus desobedientes, e não sobre a igreja, porque ela foi arrebatada 7 anos antes. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, para alguns teólogos, esta 7ª trombeta de Apocalipse 11, 15 é como sendo a última de uma série angélica. Então afirmam que é nesta altura que se dá o arrebatamento. Eu, em milhões de servos de Deus à face da terra, não creem nisso. Nós temos vindo a explicar o suficiente para que possamos entender da forma que estamos explicando. Vejamos as diferenças entre as trombetas. O trabalho das trombetas do Apocalipse é específico. Os anjos tocam essas trombetas para trazerem sobre a terra os juízos da ira de Deus. Por isso, estas trombetas angélicas não têm relação com a trombeta de Deus para o arrebatamento da igreja. O trabalho desta é relacionado com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios 15, 52. Os anjos tocando os juízos de Deus sobre a terra trazem a ira do Senhor, e a Bíblia diz que Deus nos livrará dessa ira. Portanto, a igreja do Senhor não estará na terra. As trombetas têm efeitos diferentes, como temos visto. Tampouco esta 7ª trombeta de Apocalipse tem qualquer relação com a trombeta angélica de Mateus 24 e verso 31. Ali existe outra trombeta. Porque esta
se relaciona com o ajuntamento de Israel para todo o mundo. De todo o mundo virão os judeus para o milénio. O facto é que isto se dá no fim da grande tribulação e antes de Jesus voltar para a terra pela segunda vez, para o julgamento das nações e para o milénio de Cristo, como diz em Mateus 25, 31 a 46, nos juízos de Deus sobre a terra, Zacarias 12 e 13 e Joel 3, aonde Deus entra em juízo com as nações por causa da sua terra e por causa da cidade de Jerusalém. Os escolhidos ou eleitos de Mateus 24, 31 são o remanescente de Israel, onde todo Israel será salvo e depois vem a plenitude, depois da plenitude dos gentios, melhor dito. Romanos 11, 25, 26 e Lucas 21 e verso 24. Todo o Israel será salvo e será a plenitude dos gentios. E por esta causa, por a causa dos escolhidos de Israel, o Senhor abreviará, como temos dito, aqueles dias, senão nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, verso 21 e verso 22. Os eleitos segundo a graça pertencem à Igreja e ela foi arrebatada da terra ao toque da última trombeta, 7 anos antes de Cristo voltar para a terra com aqueles que levou para o céu, para as bodas do Cordeiro. Esta trombeta de Deus com voz de arcanjo e com alarido para o arrebatamento é semelhante à voz de Jesus que ressuscita os mortos. João 5, 28 e 29. A tribulação da vida cristã. Em relação com as tribulações, vamos falar a tribulação da vida cristã. Existe uma certa confusão entre haver tribulações e a grande tribulação do Apocalipse. Eu devo dizer que tribulações na vida dos cristãos de Cristo são coisas normais, devido à luta pela sua fé em Cristo Jesus. Isto de termos tribulações nada tem a ver com a grande tribulação ou o tempo de grande aflição, com o sofrimento sem paralelo no planeta, em que a Terra, por esse facto, ficará reduzida também a cerca de 1/4 da sua população. Jesus afirmou aos seus seguidores que no mundo tereis aflições, mas que deviam ter bom ânimo. João 16 e verso 33. 1 Pedro 4 e verso 13 diz: alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo. Alegrai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo. Em Atos 14 e verso 22 afirma que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isto faz parte da vida cristã e nada tem a ver com a tribulação do Apocalipse. Em Romanos 5, 3 e 4 diz que nós devemos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Estas tribulações são normais na vida cristã e até muitos têm sido presos e mortos por pregar o Evangelho de Cristo, particularmente nas terras hindus e muçulmanas. Mas a grande tribulação é um tempo sem paralelo na história da Terra e está reservada para os inimigos de Deus, para aqueles que voltam as costas ao Senhor em vez de lhe voltar a face. Louvado seja Deus! A Igreja de Cristo são os crentes apelidados de virgens prudentes com azeite espiritual em suas candeias e que ouvem o clamor da meia-noite e saem ao encontro do esposo para as bodas e fecham-se a porta, conforme está escrito e dito por Jesus em Mateus 25, 1 a 13. O destino da noiva de Cristo é a casa do Pai. João 14, 1 a 3. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aqui está o arrebatamento da igreja, e ela não passará pela grande tribulação, segundo aquilo que temos aprendido nas Sagradas Escrituras. Deus não nos destinou para a ira, mas nos livrará dela. 1 Tessalonicenses 5 e verso 19, e 1 Tessalonicenses 1 e verso 10, e Apocalipse 3 e verso 10, diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação que há de vir sobre todo o mundo. A esposa do Cordeiro se aprontou para as bodas, não se aprontou para a grande tribulação. Apocalipse 19 e verso 7. Isto é o que eu creio em muitos milhões à face da terra. E a grande tribulação está reservada às virgens loucas e todos aqueles que se esquecem de Deus. Apocalipse 25. Assim eu creio que a primeira trombeta soou no Monte Sinai para o povo israelita ser chamado à presença de Deus. Em Êxodo 19 e verso 16, e assim a última trombeta de Deus chamará a igreja a encontrar o Senhor nos ares. E nós vamos ler em Êxodo capítulo 19 e verso 16, que diz assim: Êxodo 19 e verso 16, e aconteceu que ao terceiro dia, lembra-se de 3 dias que Deus lhe deu para serem santificados, para ouvirem a palavra de Deus. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos, e sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Um sonido de buzina. Nesta hora nós vamos ouvir o sino, a trombeta tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Um sonido muito forte. Um sonido de buzina muito forte. Passado que foram aqueles 3 dias de santificação do povo de Deus, Deus veio lá do céu com a sua primeira trombeta para falar ao povo a palavra de Deus. Assim, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e 1 Coríntios 15 e 52, nós temos a última trombeta de Deus para chamar à sua presença os vivos e os mortos, num abrir e fechar de olhos. 4º lugar, a última trombeta e a chamada da noiva israelita. Toma atenção nisto. Segundo as Santas Escrituras, a Igreja de Cristo, num certo aspecto, está ligada com Israel por diversos fatores. Primeiro, porque a primitiva igreja era israelita composta de judeus convertidos. Segundo, porque o seu próprio Salvador era judeu e é judeu. Terceiro, porque ainda hoje a igreja se alimenta de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quarto, porque o Espírito Santo foi primeiro derramado sobre a primitiva igreja que era de judeus. Quinto, porque os alicerces doutrinais da Igreja são de origem judaica. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Sexto, porque as festas israelitas são um tipo profético dos fundamentos da Igreja. Por exemplo, a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. Sétimo, porque até vários aspectos da vida religiosa do povo da velha dispensação tem aplicação espiritual na vida da Igreja. Fomos enxertados na boa oliveira, etc. E também, como haviam trombetas do Velho Testamento, assim também as há no Novo Testamento. Em 8º lugar,
No Velho Testamento, Deus tinha uma esposa espiritual que era Israel. No Novo Testamento, Cristo tem uma esposa espiritual que é a Igreja do Senhor. Em 10º lugar, no Velho Testamento, Deus tinha um povo santo, peculiar e reino sacerdotal. No Novo Testamento, Deus tem um sacerdócio real, uma nação santa e um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 10º lugar, no Velho Testamento, o povo celebrava as bodas dos filhos e assim é também no Novo Testamento com a Igreja. Desta feita, a última trombeta está também ligada ao antigo costume das bodas dos filhos de Israel. A história de Israel está toda escrita no Velho Testamento e nós podemos ler com reverência. Eles eram o povo dos privilégios entre todas as nações do mundo. Em Zacarias 2 e verso 8, eles eram chamados da menina dos olhos de Deus. Porque quem tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Peculiar, santo e sacerdotal, eram a esposa de Deus, mas prostituíram-se com o pau e com a pedra e tornaram-se rebeldes e rejeitados, castigados e entregues às nações gentílicas até um tempo determinado. Se prostituíram com o pau e com a pedra, ficaram idolatrados. Aprendemos em Oséias 2 e verso 2 que Deus rejeitou a sua esposa e por essa causa, em João 1 e verso 11, diz que o Senhor veio para que era seu e os seus não o receberam, porque no capítulo 6 do livro de Isaías, Deus lhe tapou os ouvidos e lhe cegou os olhos por causa dessa prostituição espiritual. Assim com Israel rejeitado, o seu Senhor ia começar a preparar a noiva do seu filho. E Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas, também me convém agregar estas. João 10 e verso 16. E essas ovelhas eram os gentios que comiam as migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. Eram as nações gentílicas. Tinha chegado o tempo da Igreja, que seria também concebido da mulher solitária entre os gentios, assim diz em Isaías 54, 1 e 5. Canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz, exulta de prazer com um alegre canto, e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. A Igreja é muito maior do que o povo israelita, porque assim o decretou o Senhor. E o verso 5 diz, porque o teu Criador é o teu marido. O teu Criador é o marido da Igreja. O Senhor Jeová, revelado em Cristo nosso Senhor. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Assim, com a vinda do Redentor começou a história da noiva de Cristo. Em Efésios 5, 25 a 27, afirma que Jesus se entregou por ela. Entregou-se por si e por mim. Entregou-se por todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, e que é o Filho de Deus, que morreu por nós, e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Jesus se entregou por essa esposa, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, e é isso que nós estamos fazendo, chegando ao seu lar, com esta lavagem espiritual da palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Será possível isto? Esta é a Igreja do Senhor, que o Senhor tem preparado. Assim diz também, em 2 Coríntios 11, verso 2, Paulo afirma, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Esta é a Igreja de Cristo, é como uma virgem pura, com os seus pecados purificados no seu sangue derramado no Calvário. Em Apocalipse 19, verso 7, diz, porque são vindas as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E em Mateus 25, verso 10, diz que as virgens preparadas entraram
com ele para as bodas e fechou-se a porta. Louvado seja Deus. Tomemos nota de que, para se entender o tempo do arrebatamento da noiva de Cristo para as bodas do noivo, devemos também compreender como acontecia o noivado e bodas dos judeus. E nesta hora nós vamos falar algo que escreveu o pastor John Hagee referente a este assunto, dizendo: muito povo sincero não entende o que Paulo escreveu acerca do arrebatamento da igreja ante a última trombeta. E os teólogos do povo gentio, se eles quiserem entrar na pista certa, eles têm que compreender as raízes da fé do povo judeu. A resposta está no que acontecia na cerimónia do casamento dos judeus na antiguidade e seguir de perto as correntes dos eventos nupciais. Na cerimónia nupcial antiga, o noivo ia à casa da possível noiva e levava 3 coisas. Primeiro, a melhor oferta financeira que o noivo podia. Segundo, levava um contrato de casamento e terceiro, levava um odre de vinho. Se o pai da possível noiva ficasse impressionado com a oferta e a aceitasse, ele chamava a filha para dar o seu parecer. Se as coisas fossem aceitas por ela, então ela bebia do vinho, naturalmente um pouco de vinho, e imediatamente a trombeta soava anunciando o noivado. Vamos ouvir a trombeta mais um bocadinho. Louvado seja Deus nosso Senhor. Terminado. O som da trombeta terminou também. Mas soava a trombeta. E então era anunciado o noivado. Durante o ano que se seguia, nunca os noivos podiam andar sozinhos. Tinham que andar sempre com uma dama de companhia. Durante aquele ano, o noivo preparava uma morada na casa do pai para morar com a sua futura esposa. Lembre-se de João 14, 1 a 3. Não eram mandados convites a ninguém. Se perguntassem ao noivo quando era o casamento, ele não podia dizer: ninguém sabe, somente meu pai. Lembre-se de João 14. O noivo não podia ir buscar a noiva enquanto o pai não desse a sua aprovação. Desta forma, a noiva tinha que estar sempre preparada, porque o seu noivo podia ir buscá-la a qualquer hora da noite. E muitas vezes a noiva deixava uma candeia acesa na sua janela e um vaso com azeite ao lado, porque o noivo podia ir de noite buscá-la. Quando o pai do noivo decidisse que tudo estava pronto e ordenasse o seu filho que fosse buscar a noiva, então soava a segunda trombeta. Então o filho levava a noiva da casa do pai para a casa do noivo, para a casa do pai do noivo. E ao ouvirem a última trombeta, o povo se juntava para as bodas. O pai do noivo os esperava. E na cerimónia, o pai do noivo pegava na mão da noiva e punha na mão do seu filho, e naquele momento ela era oficialmente a esposa do seu filho. Aquele ato era chamado de apresentação. Após o ato, o noivo levava a noiva para o lugar que lhe tinha preparado na casa do seu pai, e então ali o noivo apresentava a noiva à sociedade e amigos que tinham ouvido a trombeta, que vieram para celebrar o casamento. Nós aprendemos alguma coisa com os costumes judaicos. Agora vejamos que em 1 Coríntios 11, verso 2, diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E em João 14, 3, não vou repetir, 14, 1 a 3, na casa do meu pai há muitas moradas. Meus amados, finalizando,
Eu creio que foi dito o suficiente para compreender que as trombetas de Deus têm uma aplicação diferente de todas as outras e que por isso a interpretação é diferente também. Assim, pelo que foi exposto, eu creio que a Igreja de Cristo não passará pela grande tribulação que vai vir sobre todo o mundo. A última trombeta vai soar e esta é a trombeta de Deus e a noiva de Cristo está preparada. O noivo vem às nuvens buscar as virgens prudentes que têm azeite espiritual em suas candeias. Mas o grave problema para muitos dos cristãos começa, para muitos de cristãos, chamados de cristãos, começa nessa hora. As virgens loucas, também eram chamados de cristãos, ficaram fora da porta por falta de azeite espiritual em suas candeias, nas suas vidas. E começará o seu sofrimento por todo o mundo. Ao terminar esta mensagem, eu devo deixar um toque de alerta que a última trombeta vai tocar e é tempo de grande vigilância e de prudência na nossa vida, como disse Jesus em Mateus 24, verso 42 a 44, diz estas palavras. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, que se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não sabeis. Assim vai acontecer a este mundo. À hora em que o mundo não sabe, estas coisas vão acontecer. O Senhor vai tirar da terra a sua noiva e os problemas vão acontecer no mundo. Por último, aonde quer que ouça esta mensagem, através da internet, através do YouTube, nas igrejas, em qualquer lugar, por favor, procure uma igreja evangélica na sua área e dê o seu coração a Jesus e confesse-o como seu Senhor e como seu Salvador. Faça perdão dos seus pecados e será uma nova criatura. Se desejar, faça esta oração comigo. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho ouvido a Tua palavra e eu creio na Tua palavra. Creio que Deus enviou o Seu Filho à terra para morrer pelos pecadores, para os salvar. E eu preciso de salvação, Senhor. Salva-me e perdoa-me todos os meus pecados. Eu confesso que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que morreu por mim, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia e que há de vir como para o céu foi. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Limpa-me com o poder do sangue de Cristo e sela-me com o poder do Teu Espírito Santo. Eu te rogo em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa salva. Agora você precisa ser alimentada. Por isso, procure na sua área uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual, para que tenha azeite em sua candeia e possa ouvir a última trombeta. Que o Senhor vos abençoe. E até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus.
favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.